Imagina isso, você tem 18 anos, joga futebol desde criança, treina todos os dias na base de um dos maiores clubes do mundo e um dia te falam que você não serve, que não tem nível, que seu sonho, aquele que você carrega desde os 8 anos de idade, simplesmente não vai acontecer. Agora imagina que, alguns anos depois, esse mesmo garoto está em campo, numa noite de domingo em Nova Jersey, levantando a taça de campeão do mundo. Essa história é real e ela tem nome, Mark Cucurella. Fica comigo até o final porque essa é uma daquelas histórias que parecem loucas demais para serem verdade, mas são. Hoje você vai entender como um garoto que jogava futsal na cidadezinha perto de Barcelona, que foi descartado das categorias de base do maior clube do mundo, que passou o ano sendo visto como coadjuvante, virou uma das peças mais importantes da seleção bicampeã mundial. Essa não é só uma história de futebol, é uma história sobre o que fazer quando todo mundo te diz que você não é bom o suficiente. Vamos com calma, porque quanto mais a gente avança nessa trajetória, mais incrível ela fica. Mark Cucurella nasceu em 22 de julho de 1998 em Alella, uma cidade pequena a poucos minutos de Barcelona. Nada de holofotes, nada de academia badalada. Ele começou jogando futsal no próprio time da cidade, o FS Alella. Um garoto qualquer, numa quadra qualquer. E aqui está o primeiro detalhe que quase ninguém conta. Ele nem foi descoberto por um olheiro profissional. Foi um cliente da loja de carros do pai dele quem sugeriu, meio de brincadeira, que o menino fizesse um teste nas categorias de base do espanhol. Uma conversa qualquer num dia qualquer que mudou o rumo de uma vida inteira. Cucurella passou no teste, entrou nas categorias de base do espanhol aos 8 anos e ficou lá por 6 temporadas. Em 2012, aos 14 anos, aconteceu o que qualquer garoto catalão sonha. Ele foi contratado pela La Masia, a lendária academia de base do Barcelona. A mesma que formou Messi, Iniesta, Xavi e era uma fábrica de craques. Só que aqui entra o primeiro grande mais dessa história. Por mais talento que tivesse, Cucurella nunca foi visto como uma estrela daquela geração. Ele tinha 1,73 m de altura, uma altura considerada pequena para um lateral, e disputava espaço com garotos que aos olhos de todo mundo pareciam ter mais chance de vingar. Ele jogou pelo time B, teve boas atuações, ajudou a equipe a subir de divisão e chegou a fazer apenas uma partida oficial pelo time principal do Barcelona. Uma vitória na Copa do Rei em outubro de 2017. Uma partida. Foi só isso que restou da passagem dele pelo seu clube dos sonhos. Em 2018, Cucurella foi emprestado para o Eibar, um clube pequeno da La Liga espanhola. Na mesma época, seu nome chegou a ser incluído na pré-lista da seleção espanhola sub-21 para o Campeonato Europeu. E foi descartado. O técnico que cortou seu nome da lista? Luis de la Fuente. Guarda esse nome, porque anos depois esse mesmo treinador seria o responsável por colocar Cucurella como titular absoluto da seleção principal da Espanha. E junto com ele, conquistar 2 títulos gigantescos. A vida às vezes faz essas ironias de propósito. Depois do Eibar veio o Getafe, mais um clube menor, mais um lugar onde precisava se provar de novo, que merecia estar ali. Cucurella foi, aos poucos de clube em clube, sempre um degrau abaixo do que ele mesmo achava que merecia. Em 2020, o Brighton da Inglaterra apostou nele, e foi ali que o jogo começou a mudar de verdade. Cucurella se transformou em um dos melhores laterais esquerdos da Premier League, chamando a atenção de gigantes do futebol europeu. Em agosto de 2022 aconteceu algo que ninguém esperava do garoto, que mal tinha jogado pelo Barcelona. O Chelsea pagou por ele um valor recorde mundial para um lateral esquerdo. O mesmo jogador que poucos anos antes sequer estava garantido na convocação da Sub-21 da Espanha. Agora é a contratação mais cara da história naquela posição. Pensa nisso um segundo. Da pré-lista descartada do Sub-21 para o negócio mais caro da história do futebol na sua posição. Esse é o tipo de virada que parece um roteiro de filme. É natural pensar isso. Um jogador correr atrás de oportunidade em clube menor, crescer e ser vendido caro. Isso acontece o tempo todo no futebol. Onde está o extraordinário nisso? A resposta está no que veio depois, porque muita gente cresce, é vendido caro e para por aí. Cucurella não parou. Em 2024 ele foi campeão da Eurocopa pela Espanha. Em 2025 campeão do Mundial de Clubes da FIFA pelo Chelsea, entrando na seleção ideal do torneio. E depois veio o capítulo mais especial de todos. Aos 27 anos, Cucurella chegou à sua primeira Copa do Mundo como titular absoluto da lateral esquerda espanhola. Não como reserva, não como opção, como peça fundamental de uma seleção favorita ao título. E no domingo, 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a Espanha enfrentou a Argentina numa grande final. Um jogo truncado e equilibrado que terminou 0-0 no tempo normal. Na prorrogação, nos minutos finais do segundo tempo, Pedro Porro cruzou, Nico Williams desviou de cabeça e Ferran Torres finalizou para o gol que decidiu tudo. Espanha 1, Argentina 0. A Espanha se tornou bicampeã mundial. O primeiro título tinha sido em 2010, contra a Holanda, também na prorrogação.
E o garoto que um dia foi cortado de uma lista sub-21 pelo próprio treinador, que agora comandava a seleção principal, estava lá, em campo, como titular, ajudando a conter os principais atacantes argentinos. Foi também a despedida de Lionel Messi das Copas do Mundo, encerrando a carreira dele no torneio com um título e 2 vices. E do outro lado do campo, meio despretensioso, estava esse lateral que quase ninguém apostava, comemorando o segundo título mundial da história do seu país. Vosotros, ¿vale? ¡Cucucucureya! ¡Cucucucureya! ¡Jala, tiembla! ¡Jala, tiembla! ¡Gracias! Fora de campo, Cucurella é casado com Cláudia Rodrigues desde 2018 e pai de 3 filhos. O mais velho, Mateu, foi diagnosticado com autismo. E o casal já falou publicamente sobre isso. Cucurella afirma que o bem-estar da família passou a guiar até as decisões da carreira dele, inclusive a escolha de clubes. Isso importa porque desmonta a ideia de que craque é só quem treina mais bonito ou nasce escolhido. Às vezes é o cara que segue treinando enquanto lida com desafios reais em casa, que continua acreditando mesmo quando os resultados demoram, que aceita o não de hoje sem deixar que ele vire verdade permanente. Aqui está o que quase ninguém percebe. A carreira de Cucurella não foi construída em cima de talento absurdo que ninguém viu. Foi construída em cima de ser descartado, reclassificado como reserva e vendido para clubes menores. E continuar aparecendo jogo após jogo, temporada após temporada. Ele não teve o caminho mais bonito em La Masia. Teve o caminho mais duro. O do jogador que precisava provar seu valor de novo em cada clube, em cada convocação e em cada temporada. E é aí que a escala da história sai do controle. O garoto cortado do Sub-21 virou titular absoluto da seleção principal. O jogador que fez uma única partida pelo Barcelona virou a contratação mais cara da história em sua posição. O coadjuvante de La Masia virou bicampeão mundial. Da próxima vez que alguém te disser que você não tem nível para alguma coisa, lembra do garoto de Aledia que treinava em uma quadra pequena, foi cortado, foi vendido barato e foi ignorado. E mesmo assim, anos depois, ergueu a taça mais importante do futebol mundial. Agora me conta aqui nos comentários, você já foi rejeitado em algo que hoje faz parte da sua vitória? Se essa história te inspirou, deixa o like e se inscreve no canal, porque histórias assim de superação real a gente vai continuar trazendo por aqui.